Olá, sou a Telvina Vaz, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Nosso programa está aqui para contribuir com o seu bem-estar, com a saúde e todos os temas envolvidos em saúde física, saúde emocional, saúde mental. A gente hoje precisa ter essa visão, né? Saúde o que é saúde para você, né? Então a gente precisa ter essa noção. Saúde é muito amplo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E nós estamos aí com um desafio, né? Hoje nós temos longevidade. A humanidade conquistou a longevidade. Hoje, 80 anos, né? Nosso DNA é programado para viver 120 anos. Mas como nós estamos vivendo essa longevidade? A gente precisa viver a longevidade sem Alzheimer, sem artrose, sem dores, sem essas doenças crônicas, né, tão comuns. Então, hoje, nosso programa está mais que especial. Nós vamos falar sobre Health Span. Quem sabe o que é Health Span? Pois hoje, nossa convidada especial, hoje, nutricionista, vou pedir daqui a pouco para ela se apresentar e a gente vai abordar esse tema. Então, fiquem ligados que hoje o programa é sobre Health Span. Andréa Diniz, nutricionista, seja muito bem-vinda, agradeço demais seu convite, já chegou aí de viagem do Rio de Janeiro, tanto compromisso, então gratidão por estar aqui. Eu vou pedir para você se apresentar, porque é um currículo tão grande, então vou pedir para você se apresentar aí ao público, para quem não te conhece, e grata pelo aceitado o convite aqui do nosso podcast. Eu agradeço muito, né, esse convite. Gosto muito de falar sobre saúde, longevidade, nutrição de corpo e alma, que é o meu lema. Te agradeço demais por essa oportunidade. Meu nome é Andréa Diniz, como ela falou, sou nutricionista integrativa funcional. Sou especializada em modulação do sistema gastrointestinal. Também obesidade e emagrecimento, né? Estou fazendo agora uma pós de epigenética, né? Que a gente tem aí essa riqueza que a gente pode modificar com nossos hábitos, né? Essa questão da genética, né? Porque ela é forte na nossa vida, mas a gente consegue com nossos hábitos corrigir esses erros. E trabalho em 2 clínicas, né, na Equilibrar, no Rio Mar, com uma médica, a doutora Silvia Campos, que também é integrativa, e na Raiá, lá no Pina, com mais 3 médicos que fazem a medicina integrativa também, doutor Breno Pinheiro, doutora Cátia Marroquim e doutora Marta, que eles são também médicos integrativos, tá? E é isso, estou aqui para contribuir, né, trazer saúde e longevidade para essas pessoas. Perfeito. E a gente está vendo, né, que existe esse desafio, né? A longevidade realmente foi conquistada, né? Mas a gente precisa pensar no como essa longevidade, né? Isso. Hoje a gente tem a medicina personalizada, a gente tem como hoje, né, desde 2003, com o projeto do Genoma. Então, a gente tem hoje um mapa, né, o nosso manual de instrução. Hoje a gente tem nosso DNA, que tem lá, né, todas as suas tendências, mas a gente não é o que está lá, né? A gente vai silenciar ou vai acordar os genes. Não somos vítimas da genética, né? Então, o que é importante é a epigenética, o que é que a gente faz com o nosso estilo de vida, né? Uma pessoa tem uma tendência a um câncer de pulmão. Ele vive numa cidade altamente poluída, ele vai ter mais chances, né, se ele não se cuidar, de ter um desenvolver do que uma pessoa que está, né, numa área rural, num campo, com o ar mais puro. Né? Então, tudo depende do estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida é assim, eu digo que 90%. Né? Hoje, quando eu viajo para os congressos, e a gente escuta muito sobre essa questão da genética. A genética pega a gente hoje em 5%. 95% é o nosso estilo de vida. O que a gente faz com a nossa máquina, né, com o nosso corpo, com a nossa saúde mental, que é tão importante, né? Ela tem um viés aí importantíssimo para que a saúde do corpo venha a funcionar. Então, o que a gente faz? Então, a gente trabalha com pilares, né? E esses pilares, eles precisam estar bem organizados na nossa vida para que a gente possa obter esses resultados, né? esses resultados positivos que a gente quer para lá para frente, para a longevidade, a gente conseguir ter essa longevidade com qualidade, porque é justamente o Health Span, é a gente chegar lá na frente com saúde, né? Porque não adianta você chegar a 100 anos, mas doente, né? Em cima de uma cama, precisando de medicamentos, precisando de cuidados mais avançados.
O Health Span é justamente isso. É a gente chegar na longevidade, com qualidade, sem uso de medicamentos, né? É bem como vivem as pessoas lá daquelas blue zones. Sim. Né? Eles tem longevos com 105, 110 anos, que você, olhando assim, porque existe até um documentário, não sei se você já viu. Já assisti, Então, você olha assim, gente, como é que essa pessoa tem 105 anos? E em lugares diferentes, não Sim, é um continente, não é uma região, são né? 5 províncias, 5 né, que lugares tem ao redor. diferentes, então Isso. realmente prova, né, do estilo de vida de cada um, né? E aí eles seguem muito direitinho os pilares, né, da saúde, e aí é que eles conseguem chegar. E é interessante demais, porque eles têm 105, 110 anos e fazem projeto de vida. Você imagina o que é isso? Pois é, né? Porque a pessoa se sente tão bem, está tão bem mesmo, sem uso de medicamentos, com a saúde preservada. Então, sabe que vai viver. E os estudiosos dizem que eles vão viver até 150 anos. Sim, pois é, fantástico, né? Porque a gente tem uma pré-programação, né? Digamos assim, do DNA de 120 anos. Isso. Mas a gente precisa, né, ajudar a máquina, nessa máquina perfeita, né? A gente não ajuda, né? E também, assim, eu observo que as pessoas hoje em dia estão muito focadas na questão da beleza, na questão da estética, né? Mas esquecendo de elementos básicos, né? Isso. E não existe fórmula mágica, né? Não é um medicamento que vai te dar tudo isso, né? Você tem esse conjunto, não? Então, um dos pilares, com certeza, é a nutrição, não é? Com certeza. Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Porque quando o paciente chega no consultório, ele sempre vem com um objetivo, né? O nutricionista tem muito essa questão, assim, emagrecimento, né? E aí, como a gente trabalha com a nutrição integrativa, então a gente olha o paciente num todo, numa visão que a gente chama de holística, né? Então, a gente vai olhar ali aquele paciente no todo. Aí, eu vou lá escutar toda a história dele, né? E aí eu digo, olha, o emagrecimento, ele vai sim chegar como um produto final de todo um trabalho que a gente vai fazer. Mas antes, a gente vai ter que, né? E a estética, ela vem, assim, eu digo que a estética, eu acho que é até né? A gente não tem nem que... Chega a uma certa idade que a gente tem que pensar só em saúde mesmo, sabe? A saúde tem que estar em primeiro lugar. É claro que a pessoa tem que estar sempre organizada e tal, mas a saúde, ela precisa estar em primeiro lugar. E tem vários pontos que a gente precisa trabalhar, né? Primeiro de tudo é a alimentação, lógico, né? E aí a gente traz uma alimentação que seja limpa, uma alimentação que seja livre, né, de aditivos, conservantes, né? E os carboidratos simples, eles são altamente prejudiciais, e eu tento sempre explicar para os meus pacientes o que é que um alimento com glúten vai trazer aí para o organismo, muita inflamação, o intestino vai ficar péssimo. Então, eu procuro explicar isso, e aí a gente traz a alimentação. Aqui no Nordeste, a gente tem uma riqueza, né, de raízes, que a gente pode estar colocando, ao invés do pão de manhã, a gente está colocando uma raiz, uma batata doce, um inhame, né, muito rico em nutrientes, minerais e vitaminas, fibras, que vão auxiliar no nosso sistema gastrointestinal, ao contrário de você comer um pão, né? Fora que a gente vai deixar nosso pâncreas mais livre, né? Porque à medida que você vai comendo muito carboidrato simples, sempre o cérebro vai estar mandando ali, o pâncreas está liberando insulina para baixar a glicose circulante, e cada vez que você vai fazendo isso, muitas vezes repetidamente, daqui a pouco você está aí com resistência, daqui a pouco é um diabético. Então, a gente precisa compreender isso, né? A gente viaja assim, vai para São Paulo, né, outros estados, Sudeste, Sul, você não encontra riqueza no café da manhã, nos melhores hotéis. Você não encontra uma batata doce, um inhame, você tem que estar pedindo ali, faz aí meu omeletezinho. Uma tapioca, né? Pois é, a tapioca, ela é bem rica. Mas pelo menos não tem o glúten, né, digamos assim. Não tem o glúten, né? Mas em níveis nutricionais, né? Porque ela termina sendo um carboidrato simples também, e níveis glicêmicos são altíssimos. Mas, assim, a gente sabe que depois da porta do consultório existe uma vida social, existe um armário em casa que não é só do paciente. Mas o máximo do que puder fazer para ter uma alimentação mais limpa, né? Se livrar de tantos enlatados, embutidos, farináceos, né? O próprio leite de caixa, né? Aquele UHT que é o pior que existe, né? Então, assim, quanto mais você fizer uma alimentação limpa, né, à base de legumes, né, folhas, que tem muita fibra, né,
A ingesta de água é super importante também, né? Muito importante para todo o nosso sistema. E é isso, e a suplementação, que é super importante, porque a gente sabe que quando a gente vai olhar para os exames bioquímicos, é importantíssimo que a gente traga isso, né? Olhar para os exames bioquímicos é de suma importância. Então, a gente tem que fazer suplementação de vitamina D, muitas vezes, porque a gente trabalha em ambiente fechado, a gente sabe que a síntese da vitamina D ela acontece com os raios solares e a gente não fica exposto ao sol, né? Agora, tudo é o proteção solar, né? Tudo Esse proteção solar, demonizando gente. o sol, né? Que não é assim, né? Então, a gente não toma sol, né? E saímos, como você está falando mesmo, com protetor. Então, a gente precisa repor a vitamina D. A vitamina D nem é vitamina, é um pró-hormônio, né? Devido a tantas aplicabilidades que tem. Então, a gente precisa repor isso aí. Então, se está menos de 50, tem que fazer. E se estiver 50, tem que fazer dose de manutenção, para não baixar. Então, a vitamina D, a B12, super importante também para funcionamento cerebral, cardiovascular. Então, a gente precisa também olhar para isto, né? Coenzima Q10. Nós produzimos a coenzima Q10 e ela é o combustível da nossa usina de força e energia, que são as nossas mitocôndrias. A partir dos 35 anos, a coenzima vai caindo. E imagina se você não repõe. Então, coenzima Q10 precisamos repor. E aí tem o ômega, que é para a vida, né? Que vai cuidar da nossa saúde cerebral, cardiovascular também. Cúrcuma. A cúrcuma, nossa, nesses congressos, todo ano eu vou para o Congresso de Nutrição Eficiente, Campinas, que aí Luciano Bruno, que é o nutricionista que promove esse congresso, ele leva os melhores médicos e nutricionistas da área integrativa. E é impressionante. Todos falam da cúrcuma, sabe? Eles prescrevem cúrcuma. E a cúrcuma, ela é riquíssima, assim, antioxidante, anti-inflamatória, e ela tem várias aplicabilidades a nível cerebral, até combater Alzheimer, já tem estudos que comprovam isso aí, né? E também a níveis cardiovasculares, né? A níveis também ósseos. Então, a cúrcuma, ela é sensacional. E intestinal também. Sim. Sabe? Então, a cúrcuma também. A gente consegue fazer ali um cardápio rico e com a suplementação, e não tem como o paciente não ter sucesso, né, na sua saúde, digamos assim. É porque as pessoas querem emagrecer, né? Mas emagrecer é o bônus, né? É a consequência de quando você faz essa nutrição anti-inflamatória, né? Porque quando a gente está com sobrepeso, com obesidade, existe um processo inflamatório altíssimo, né? Que as pessoas têm que entender o que você está inflamado. Isso. Né? Então, você tem que desinflamar. Desinflama. Quando você desinflama, perde... Isso. Peso. É uma consequência. E aí eu logo faço a modulação intestinal, porque a maioria das pessoas ou tem uma síndrome de intestino irritável, ora está constipado, ora está diarreico, ou mesmo tem uma constipação. Isso aí, muito na menopausa, chega, né? Eu atendo muito mulheres já neste período. E aí, constipação. Então, a gente precisa. Eu faço logo a modulação intestinal, né? Depois eu vou desinflamar esse corpo, né? E aí a gente entra com outros, porque a gente tem vários tipos de protocolos, né? Sim, personalizando, de acordo, né? Tudo personalizado. Qual é a dieta, né? Sim. Tem a dieta da moda, né? Sim. Todo mundo, a dieta isso, dieta não. A dieta boa é a que você se adequa a você, isso, né? Suas necessidades, respeitar a individualidade claro, bioquímica, claro. respeitar seus gostos, suas preferências, com né? certeza. Tem que adaptar, não tem que estar impondo as coisas, não. né? E também sem radicalismos, claro, né? Porque o radicalismo, ele sufoca. Eu sempre converso uma mudança no seu estilo de vida, isso. Nutrição, atividade física, um gerenciamento do estresse, né? A suplementação, não é? Claro. Porque se fosse só a nutrição, não. Né? Se fosse só atividade física, o atleta não teria problema. Isso. Né? E assim, não tem como ser isoladamente, né? Esse conjunto, né? Isso. A saúde mental, né? Com certeza. Acho que, né, precisa do intestino para a gente ter saúde, isso, né? Então, está tudo interligado. A gente separa, mas na verdade não existe. Saúde mental, né? A saúde mental é importantíssima, né? Porque muito compulsão alimentar, né? Problemas. Então, a gente precisa cuidar dessa mente cuidado mesmo. Emocional. Emocional. Então, aí eu vou, cuido
essa inflamação, faço esse protocolo alimentar e aí eu vou orientar o paciente, porque tem que ter atividade física. Atividade física é um pilar, assim, de suma importância. Tem que fazer, gente. Não tem por onde. A gente tem que movimentar o corpo. E o sedentarismo está cada dia maior, né? Principalmente nos mais jovens, Nossa, né? E os mais jovens, o problema muito sério é a bebida, né? A bebida alcoólica que está aí em excesso. Os jovens O álcool é inflamatório também, nossa, vai prejudicar todo o sistema, né? Cerebral, cardiovascular, intestinal, né? Porque a gente sabe que a bebida, ela causa muita desbiose. Fígado, né? Que é um órgão fantástico, né? Que faz a usina, filtro, né? Que tudo passa por ele, né? Ele é o chefão, né? Do detox, né? Da limpeza, né? É o detoxificador. Então, assim, a gente tem que cuidar disso, né? E eu tenho muita dificuldade, às vezes, de falar isso para o paciente, né? Porque, às vezes, aí, outro dia eu atendi um paciente aí na clínica, a fisioterapeuta falou assim, olha, doutor, ele está fazendo tratamento de estética e ele não baixa a barriga de jeito nenhum. Ele diz que o corpo todo fica tranquilo na medida que ele quer e ele corre, faz bike, não sei o que, mas a barriga... Aí eu disse, eu já sei o que é. Fique aqui que você vai ouvir, que ele vai falar. Isso é bebida alcoólica em excesso no final de semana. Então, ele faz tudo durante a semana e quando chega no final de semana, ele vai na bebida alcoólica em excesso. Aí ele chegou, né? Aí ele fala, doutor, eu faço isso, faço aquilo durante a semana, ótimo. Mas aí, quando chega no final de semana, começa na sexta-feira. Ele vai para a praia, a esposa faz um jantar na praia e eles tomam muito vinho, comem muito queijo. E quando é no outro dia, passa o dia andando de lancha e com muita fritura, assim, e bebida alcoólica o dia todo, e só vai parar no domingo, na hora do almoço, que vai descansar para voltar. Aí, quer dizer, sabota toda a semana, porque a bebida alcoólica tem carboidrato demais, né? E o intestino, minha querida, fica ali. Então, aí até você explicar isso para o paciente é muito complicado, né? Porque às vezes eles não querem. A mudança dos hábitos muito difícil, né? Porque a gente fala assim, não, de manhã um cafezinho, né, com um pão francês, né? É difícil a gente mudar os hábitos, né? Porque é muito assim, é desafiador, né? Porque onde a gente chega é o que a gente encontra, né? A praticidade hoje do estilo de vida. Então, mudança de estilo de vida não é fácil. Não é. Porque tem todo um contexto. Ao nosso redor não tem alimentação saudável. Não existe isso. A gente tem que fazer, eu digo que é uma peregrinação. A gente tem que ir num lugar, comprar uma coisa sem glúten, aí comprar fruta orgânica aqui. Então tem todo um contexto, né? Porque onde a gente chega, é mais difícil a gente encontrar o que é saudável. Verdade. Fast food, e aí é difícil. No supermercado você anda assim, eu digo, eita, o corredor do câncer, meu marido fica achando graça. Porque não é mais alimento, né? Gente, são produtos alimentícios que tem só sobrecarrega teu corpo, te inflama, né? E não tem um nutriente, é aquela caloria vazia. Eu outro dia estava no supermercado e fui olhar, né? A granola de saquinho, né? Vendida no supermercado. Eu não encontrei uma que prestasse. Quer dizer, a pessoa acha que está comendo uma granola para fazer bem ao intestino. Aí, veja bem, eu li rótulo, até postei isso aí. O rótulo, eu li lá e tinha farinha de trigo, veja bem, fibra de farinha de trigo. Tinha, pior de tudo que tinha, o caramelo 4, que é o corante que tem na Coca-Cola, que é cancerígeno. Aí a pessoa está comendo, achando que está fazendo bem e, pelo contrário. E o que é pior, ainda tinha o adoçante sucralose, que é um verdadeiro de um lixo. Então, as pessoas acham, né, que estão ali, eu digo sempre, olha rótulo, olha sempre a lista de ingredientes. Se tiver muita coisa, não leva. E as pessoas têm também, às vezes, dificuldade de entender a importância do glúten, né? E, às vezes, as pessoas nem entendem o que é glúten, né? Então, explica aí um pouquinho, André, o que é glúten. É uma proteína, né, que foi modificada. Importantíssimo a gente. Tem um livro, né, que eu sempre indico para quem quiser. Depois que você ler esse livro, você vai mudar. Isso. Que é um livro fantástico, que é a Barriga de Trigo. né? Que lá ele explica, né? E é fácil leitura, né? Para você se conscientizar, porque explicando difícil, assim, bem para a pessoa entender o que é que o glúten faz, né? O glúten é uma proteína, né? E aí, quando você faz a ingesta de alimentos com glúten, ele cola na parede do intestino.
E ali fica, e causa desbiose, porque o que é que faz? Faz com que as bactérias, nós temos trilhões de bactérias intestinais, e as bactérias nocivas, elas crescem com essa presença, né? E aí causa desbiose, e até lá o intestino delgado fazer a absorção de nutrientes de bons alimentos, fica prejudicado também. E o que é pior, as junções elas se abrem e essas toxinas adentram a corrente sanguínea. E ainda tem mais, que consegue encapsular, né? As bactérias ficam encapsuladas e não conseguem respirar. E é por isso que causa a distensão abdominal, às vezes muita flatulência. E aí a gente precisa entender isso, né? E eu não digo assim, a pessoa tem, eu não consigo ficar sem meu pão. A gente trabalha com prevenção, né? A medicina integrativa, nutrição integrativa, a gente trabalha com prevenção. Não é tratar doença, né? Promover saúde, que são coisas diferentes, né? Então, se a gente explica o que a gente faz para prevenir, eu acho que prevenir é muito melhor do que você depois tentar, né, voltar atrás. Então, se a gente vai prevenir, eu recebo um paciente lá, vamos dizer, o paciente está com a hemoglobina glicada de 5,7, que hoje tem médicos que estão trabalhando com 5,5, no máximo. E o mais grave que eu acho é que nem todo médico solicita a insulina de jejum. Né? Às vezes fica na é muito mais importante do que a hemoglobina. Fica na glicose de jejum e fica na hemoglobina glicada e você está com a insulina nas alturas e não sabe, insulina, que é o principal marcador inflamatório. Exatamente, né? Porque a insulina vai mostrar como é que teu pâncreas está trabalhando. Se você está trabalhando, fazendo ele trabalhar demais, né? E é muito importante. Então, a gente tem muitas surpresas. Muitas. Então, por exemplo, se eu vejo, estou dando um exemplo assim da glicada. Se eu vejo que um paciente está com 5,7, né, que é o máximo, e como eu falei, tem médicos que estão trabalhando aí com 5,5. Então, ali eu digo, olha, é o limite. Não pode passar disso, não. Né? Limite máximo. Máximo, para você chegar num pré-diabetes. Então, ali a gente consegue remediar, tá certo? Então, não é melhor do que você pegar um que já está lá, ali com mais de 6. E aí, você já está ali. E outra coisa, que é uma das doenças que. Nenhuma doença é boa, né? Mas eu acho que o diabetes, né? Você perder sua visão, eu acho isso tão porque ela trágico, puxa uma cascata, né, de outras doenças. Vem o pacote, né? Então, perder sua visão, ter que estar amputando o dedo, assim, se ter que se submeter a uma hemodiálise, né? E hoje tem muitas pessoas, né? Que um sobrepeso, né? Mais de 50%, 54% da população brasileira hoje está com sobrepeso. Então, se você está sobrepeso, você está inflamado e provavelmente sua insulina está elevada. Tá? E às vezes nem sabe, né? Quando vem descobrir, já é um sintoma, né? Já é uma consequência daquela insulina alta ali muito tempo. Então, eu tenho muitas surpresas, assim, né? No meu método que eu desenvolvi, uma metodologia, né? Que é o 5DNA, a gente faz essa abordagem. Então, um exame indispensável. Eu digo, doutora, me diga um exame indispensável, assim, o primeiro de todos. A insulina, que ela vai dizer muito. Vai. Né? E toda a repercussão, né? E a melhor coisa para a gente fazer é justamente prevenir, né? As pessoas querem mudar, às vezes, o hábito depois de ter um câncer, depois de ter uma doença grave. Vamos por amor, né? A vida antes de acontecer. Isso. E é o que você falou, o equilíbrio, né? A gente não pode chegar assim, nunca mais eu vou comer uma fatia de bolo. Não. Eu, por exemplo, eu sempre falo do meu exemplo para os meus pacientes. Eu amo bolo. Você pode colocar na minha casa pudim, pavê, fica lá. Eu não faço a menor questão. Agora, o bolinho eu gosto. Então, se eu sei disso, se eu não fizer um bolo funcional em casa, um bolo sem açúcar, sem farinha, sem farináceos, né, eu não vou estar colocando bolo na minha casa, né, todos os dias, porque eu sei que eu vou ter vontade de comer. Então, a gente tem que ter esse controle. Agora, se eu vou a um casamento, tá ali o bolo de noiva, aí aquele é meu momento. Sim, claro. Eu vou comer, mas aí depois... A gente viaja, né? A gente tem todo, se abre, né? Mas aí a gente faz... Mas existe um equilíbrio, já Exatamente. que o corpo está já com o seu metabolismo organizado, aquele momento não vai desconstruir todo a rotina. E a gente volta para a nossa rotina normal de todo um contexto de saúde, né? Dos pilares que a gente traz para isso. Agora, se a pessoa faz isso todos os dias,
A alimentação é a base de farináceo, pão, bolo, bolacha, né? Carboidrato simples, que a gente sabe o quanto isso é nocivo. Não dorme direito. Não dorme não direito. Não faz atividade física. Dores vai articulares, toda inflamada. Aí é né? difícil, né? Você resolver. E o que é pior, você pega pessoas assim que não querem resolver, entendeu? Não abre a mente para virar a chave. Aí falta a inteligência emocional, né? O autocuidado e o amor próprio, né? Aí já é mais complicado, né? Isso. E aí a gente vem a questão do health span, né? E aí a gente tem os pilares para chegar nisso, né? A alimentação saudável é fundamental, né? A prática regular de exercício físico, existem tantas modalidades, né? E a gente precisa escolher uma, né? Porque a gente precisa deixar o nosso músculo ativo, porque o músculo ativo vai nos garantir equilíbrio e força na longevidade, o músculo da perna, o músculo do braço. Né? Não é ninguém para ficar crossfiteiro, mas esse músculo ele precisa estar ativo, né? Não deixar nunca entrar em sarcopenia, que é a morte muscular. E a gente começa a perder, né? A partir dos 30 anos já Perdemos, vai, é a hora porque certa os hormônios de começar, eles têm um papel fundamental também, né? E aí a gente precisa preservar isso aí, né? E fazendo exercício físico, tem que pegar pezinho. A osteoporose, né? Também, osteoporose. Depende da atividade física. Nossa, a osteoporose tem matado muitas mulheres que chegam lá, né? Quantas fraturas não acontecem por osteoporose? E é totalmente 100% prevenível, né? Inclusive, tanto você faz a prevenção, né? Porque tem a densitometria, você já sabe que aquilo vai acontecer. Então, você faz a sua densitometria, vai fazendo as suplementações, a atividade física, vitamina D. Não tem como. Não é cálcio só, né? Não. O colágeno, etc. Mas também, quem tem a osteoporose, a gente tem como reverter. Nosso corpo tem uma capacidade fantástica de renovação. Isso. Tem células que se renovam diariamente, outras a cada 3, 4 dias. Isso. E o tecido ósseo, né? Eu tenho uma formação em ortopedia, é o que leva mais tempo. Então, a cada 7 anos, se a gente fornecer matéria-prima adequada para o nosso corpo, a cada 7 anos a gente tem osso novo. Então, porque você não tem osteoporose, não é que você vai ficar com aquela osteoporose, você tem como reverter. Não em um mês, né? Mas em quase, praticamente 2 anos, se você fizer tudo direitinho, você reverte totalmente. Pois é. Então, assim, a gente trata da prevenção, faz a prevenção com a alimentação, prática regular de exercício, vai cuidar também na saúde cerebral, né? Porque a gente já sabe que a prática regular de exercício físico, pessoas com depressão, né? A gente já tem estudos aí que comprovam esse combate, né? Doenças neurodegenerativas. Só de mudar a alimentação, você já melhora, né? Melhora demais. A depressão, né? A depressão, tomar um antidepressivo. Veja que coisa séria, veja só. No nosso intestino produzimos o quê? Os neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, GABA, né? Nossas células de defesa também, 95% ali. Então, o que é que acontece? A mulher, quando chega na menopausa, é normal que os hormônios, a gente entra no climatério com 35 anos, né? Que muitas pessoas acham que é 1 ano antes. Mas não é. 35 anos, os hormônios já vão sendo depletados e você precisa ter um acompanhamento para fazer essa reposição, e é com muita responsabilidade, e os médicos integrativos, eles são preparados para isso, né? E vão corrigir ali para não deixar a gente sofrer tanto, porque não precisamos sofrer com todos aqueles sintomas que são muito desgastantes. Você sabe o que vai acontecer, você tem como prevenir. Então, o que é que acontece? Aí vem dores ósseas, né? Dores articulares, um fogacho, a libido que não fica boa, ressecamento vaginal, né? A pele que não fica viçosa, e você fica irritada e chora, não sabe por quê, né? Então, a prática regular de exercício físico ajuda muito essa saúde. E o que eu queria falar, essa mulher nessa condição, aí muitas vezes que eu vejo, gente, procurar o psiquiatra. Não estou falando mal, não, porque eu acho que é necessário, né? Necessário demais. Papel, né? Tem um papel fundamental. Mas o que é que acontece? Elas vão para o antidepressivo. Quando elas poderiam estar cuidando desses hormônios, e aí entrou no antidepressivo, e aí depois fica difícil de sair. E o que é que acontece? O antidepressivo a gente sabe que vai prejudicar a saúde intestinal, e é onde produz ali os neurotransmissores que vão trazer essa saúde,
né? Todo medicamento, ele tem um efeito colateral, É. né? Você falou da suplementação da coenzima Q10. Isso. As pessoas que tomam simvastatina, né? Vai depletar. Então, medicamento, quanto menos, Isso. melhor. Então, né? assim, é lógico que todo profissional, né? O psiquiatra, ele tem um papel fundamental, a gente sabe hoje, né? Assim, tem muitas doenças que realmente tem que ser ali. Mas E a não mulher, só quando isso, está né? com esses sintomas de menopausa, procurar reverter antes com a reposição hormonal, né? Para a gente ver se consegue fazer Equilibrar tudo, melhor. equilibrar. né? E aí tem alimentação, prática regular de exercício físico. E aí uma parte importantíssima que nós falamos agora é o nosso querido intestino, né? O intestino, ele realmente tem um papel fundamental na saúde. E a gente tem que cuidar dele com muito, mas muito carinho. Esse intestino, ele precisa ficar funcionando, porque se o intestino ele está ali todo em disbiose, porque a gente tem as bactérias benéficas e as maléficas, mas as benéficas, elas precisam ser mais bem proliferadas ali dentro. Tem outro livro tem interessante também, né? Que é 10% humano, né? Para quem Isso. quiser se aprofundar nesse assunto. Sim, Muito interessante, sim, né? intestinal. E tem muitos livros de Murilo Pereira que ele... Sim, Murilo Pereira é o pai da modulação intestinal, né? Fantástico. Tem Karina Sal também, que ela tem, assim, documentos maravilhosos. Então, a gente vai cuidar desse intestino. Por quê? Eu posso até passar... se um paciente chega em meu consultório, eu não vou cuidar do intestino dele. E aí, eu posso passar o melhor plano alimentar, mas o intestino delgado não vai absorver os nutrientes. Recebi um dia uma paciente que ela me falou que ela tinha feito a ingesta de chia há 4 dias e quando ela viu, excretou. Não absorveu, gente. Entendeu? Porque estava toda em desbiose. Então, a gente precisa realmente cuidar desse intestino. Esse intestino tem que ficar ótimo, organizado, e a gente consegue fazer isso com alimentação, boa ingesta de água. E, às vezes, a gente coloca alguns suplementos que vão auxiliar também nesse processo de modulação. Tá certo? Então, intestino, alimentação saudável, prática regular de exercício físico. A gente tem que ter isso muito bem organizado em nossa vida, tá certo? E o que é importante também, nossos relacionamentos, porque os relacionamentos, eles vão trazer saúde também para nossa mente, nosso espiritual, né? Os relacionamentos são muito importantes e as pessoas das Blue Zones, eles cuidam disso, né? Eles são muito irmãos, eu imagino que sejam lugares pequenos, e eles têm uma convivência, interagem, eles se né? Não é só hoje, né? Todo mundo com WhatsApp, com celular. Tá no restaurante, todo mundo não interage mais, isso. Né? Eles fazem ajuda, assim, uns aos outros, né? São irmãos de verdade. Então, a gente tem que ter esse relacionamento. A gente está em lugares onde possa nos trazer tranquilidade, onde possa, né, nos trazer a paz mesmo que a gente precisa para seguir. Né? Então, os relacionamentos, eles são muito importantes. Vida espiritual ativa, para mim, assim, é um pilar fundamental. E eu sempre coloco isso. Porque se a gente não tem nossa fé, né? A gente não tem nossa fé em Jesus mesmo, que é o nosso Criador, como é que a gente vai viver neste mundo? Né? E eu digo sempre que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quando a gente tem essa visão, quando a gente tem esse sentimento, a gente quer cuidar do nosso corpo, porque a gente tem responsabilidade sobre isso aqui. Sim. Né? A máquina é só nós que temos que cuidar, valorizar. Né? A gente cuida tanto do carro da gente, né? Faz seguro, bota para lavar, escolhe qual a gasolina que vai botar. Né? A gente tem tanto zelo, né, por os carros. Né? Isso. E aí a gente não zela por essa máquina, né, tão preciosa aqui. Então vamos escolher, né, qual a gasolina que você está fornecendo. Né? Vamos escolher a melhor gasolina. Nosso corpo, a gente precisa ter saúde. Isso aqui o Senhor não nos deu para que a gente coloque nele doenças, né? E o corpo tem um poder de cura, né? Todo dia ele está ali tentando se equilibrar. Quando surge a doença, já a gente que abusou muito do desequilíbrio, né? A gente já chegou num nível, né, muito sério, né? Mas a doença, ela não surge com um dia nem com 2, né? E a longevidade, né, é uma escolha diária. Tem que ser um investimento diário e tem que começar quando? Hoje. Né? Hoje. A gente tem que pensar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Como você vai estar? Vai depender do seu hoje, do dia de hoje. Qual é a sua escolha de hoje que vai acontecer amanhã. Uma coisa tão importante, sabe, Teovina?
Sono, que as pessoas estão... Hoje está assim, o sono também, o sono reparador é um pilar super importante, né? Porque a gente já tem estudos aí que mostram que o sono, se a pessoa não dorme bem, vai impactar na saúde cardíaca. Veja só. Então, também cortisol, que é um hormônio super importante, mas ele não pode estar nem muito alto nem muito baixo, ele vai ser super prejudicado se a pessoa não dorme bem. E o que é que acontece hoje? A pessoa chega em casa, né, do dia de trabalho e tal, às vezes não tem tempo para estar olhando, né, o telefone. E aí a gente toma banho, se organiza, vai dormir, e pega o telefone, fica ali 1 hora e perde, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Chegou para dormir, vai fazer ali uma oração e vai dormir. Diminui um pouquinho a luz, né? Diminuir a luz, vai né? desacelerando, Porque a gente sabe, né? que essa luz vai desacelerando. Desliga a televisão, Sim. né? Bota uma músicazinha relaxante. Vai preparando o corpo para dormir, fazer a né? higiene do sono verdadeiramente, para que o corpo relaxe mesmo. É porque o mundo está muito acelerado. É. Né? Então, a gente não tem tempo mais nem para dormir direito, né? Tudo muito rápido, né? Então, chega tarde, acorda cedo, chega tarde, E aí acorda a gente cedo, tem né? que Fica pensar essa bola assim, de aonde neve, a gente quer né? chegar nisso? Né? Do que adianta você correr tanto, você não dormir bem, e você vai ter saúde para desenvolver as suas atividades, para fazer aquilo que Ficar você com a função cerebral Boa. descansada, para no outro dia você executar tudo bem, né? Eu sei que às vezes as pessoas podem falar, você está falando isso porque é fácil para você. Não, não é fácil para ninguém. É uma decisão de cada um. A gente, olha, você veja, eu cheguei ontem 12h30, 1 hora da manhã, já estou aqui gravando um podcast com você, acordei, estou cheia de atividades, já tenho outro evento na sexta-feira, né, outra palestra, mas eu cheguei em casa ontem, não fiz mais nada, tomei banho, já fui para minha cama dormir, porque eu sei que a gente precisa ter esse relaxamento, entendeu? O sono, ele precisa, e é um costume, tá? É um hábito, tá? Hoje eu tenho um hábito, 10 horas da noite eu estou na minha cama no máximo. Não passo disso, a não ser que tenha realmente um evento, uma festa que você vai. Né? Aí né, que isso não é o radicalismo, né? Mas a não, tua rotina. Claro, né? porque ninguém é Cinderela, né? Estou numa festa 10, sair correndo. Não. Tem os momentos que você vai desfrutar, né? Mas que não é uma rotina diária. A rotina diária você tem que realmente se equilibrar nesses pilares que são extremamente importantes. Você sabe uma coisa que é muito importante também para a nossa longevidade? Veja só, não foi por acaso que a natureza foi criada, gente. O mar, as árvores. Então, esse é um pilar importante para a longevidade, você acredita? O contato com a natureza. Desinflamatório. Você pisar na areia, você botar o seu pé na areia, é desinflamatório. Nós temos aí o mar, tira 1 dia, 2 dias na semana para você ir pisar. Aí já toma um banho de mar, já leva um solzinho, já bota o pé na areia, né? Isso é desinflamatório. Desinflamatório. Então, aproveitar, andar sobre folhas, né? Sobre árvores, né? E aproveitar. Eu gosto muito de fazer trilhas, né? Maravilha. E tirar um dia para você estar ali, você desconecta da rotina, né? Você interage, você vai se conectar, você vai se respirar. E é interessante que fisicamente a gente até cansa um pouco, né? Porque sobe, desce e liberando etc. toxinas, né? Mas é interessante que quando a gente chega, a gente repõe a energia, é diferente, né? Porque a gente tá ali, toma um banho de cachoeira, a gente chega tão renovado, né? Que a gente não chega cansado, é uma coisa impressionante. Como a gente se recarrega com esse contato com a natureza. Nossa, muito, muito bom. E aí isso é de graça, né? Isso é de graça, você aproveitar a natureza, é para todos, e a gente tem que fazer isso. Né? O mar está aí, vai andar na areia da praia, bota o pé no chão. Se você tem a chance de ir num parque, respirar ar puro, faz isso também. Uma atividade ao ar livre, quando possível, né? Atividade. E o que você falou agora da questão da atividade, porque muitas pessoas, eu não consigo fazer exercício físico. Mas quando você gera um hábito na sua vida, é tão interessante. Você está ali, você rala, né?
E é dolorido mesmo, porque às vezes você pega peso, você puxa ferro, mas depois que você termina, Mas não é também só... Você pode fazer uma atividade física que não seja propriamente dito uma academia, né? Você pode fazer um treino, você pode fazer natação, você pode jogar um vôlei, você pode fazer pilates, né? Uma aula de dança. Se adaptar. Coloque seu corpo em movimento. Exatamente. Uma simples caminhada já diminui o índice morto, já faz tantos benefícios, né? Isso. Porque a gente não pode deixar a máquina enferrujar. E ela enferruja, oxida. A gente né? tem que ajudar essa máquina perfeita que se renova diariamente, mas que a gente precisa cuidar, zelar. Zelo. Então, vamos aqui. Eu quero agradecer demais essa contribuição à longevidade. Né? A gente precisa investir na longevidade hoje. Isso. Cuidar hoje. da saúde hoje, com todos esses pilares. Fazer as boas escolhas e, com certeza, ter profissionais que nos ajudam nessa trajetória, né? Não é a gente estar fazendo as coisas aleatoriamente, nem radicalizar, nem fazer substituições, nem suplementações, né? Cada um tem a sua individualidade e a gente precisa respeitar isso. Então, tem que ter a orientação dos profissionais, dos nutricionistas, escolha, médicos, né? Todos os profissionais, eles vão ajudar nesse contexto, né? É importante também você, quando for fazer atividade física, fazer uma avaliação adequada, cardiovascular, para não ter surpresas, né? Teve agora há pouco tempo esse atleta, né? Que tinha um problema cardíaco. Então, antes de qualquer atividade física, faça uma avaliação cardiológica, né? Que é a doença que mais mata no mundo, ainda são as doenças cardiovasculares. E 100% preveníveis também. Né? E ter muito cuidado, né? Porque, assim, o que está acontecendo, os jovens, dentro das academias, fazendo suplementações, que eu não digo nem suplementações, é pré-treinos e até testosterona, que a gente sabe que eles estão fazendo. Então, tudo muito cauteloso, muito né? Cuidado, a gente tem que ter a cautela, né? Com tudo isso que envolve, né? Esse mundo da saúde, né? Nossa. Vamos promover saúde com qualidade, com boas escolhas, né? Respeitando, né? E evitando esses excessos, né? E sem perder a saúde, né? Você usar produtos, algumas pessoas estão exagerando nos procedimentos estéticos e ainda perdendo a saúde, e às vezes perdendo até a vida. Então, vamos valorizar, né? Vamos valorizar a beleza de cada um, mas com equilíbrio, né? Com saúde, né? Sem dieta. Não existe dieta, existe estilo de vida, existe cuidado, autocuidado diário. Isso. Então, quero aqui agradecer a Andréa. Andréa, e para a gente encerrar, deixa aí teus contatos, porque quem quiser aprofundar e conhecer seu trabalho mais de perto, né? Tá. Então, meu Instagram é Andréa Diniz Nutri, tá? Sigam lá, que eu sempre estou colocando dicas de saúde, alguns vídeos bem legais e também algumas informações acerca de saúde mesmo, nutrição de corpo e alma. E o Health Span, né? Com certeza. E o Health Span. E eu trabalho na Equilibrar, que é uma clínica lá no Rio Mar, fica na Torre 3, sala 2902. Certo. E também na Raiá, que é no Pina, ali na Rua Vicência, número 50. Certo. E eu estou aqui, à disposição de quem precisar, né? Andréa Diniz Nutri é meu Instagram. Perfeito. Então, gratidão. E vamos aqui hoje encerrando o nosso podcast A Saúde em Suas Mãos, com esse tema tão importante sobre nutrição, longevidade, promoção de saúde, seu autocuidado, a valorização da vida, da sua vida, de investir no seu bem-estar. Nosso investimento é diário, né? A gente tem que investir todos os dias. Então, saúde a gente não compra na farmácia, a gente investe diariamente. É uma conquista diária. Aguardo vocês no nosso próximo podcast, A Saúde em Suas Mãos.